Eu mudo de assunto para falar sobre o pior crime da nossa existência. Estupro de vulnerável e muitos impedimentos para a denúncia. A família quer proteger, viu, Kesley? A família quer proteger o manto sagrado da família perfeita, fica com vergonha de denunciar. Amigos, instituições argumentam, ó, não vai dar em nada. Às vezes o policial que recebe aquela denúncia, às vezes um amigo que está ali do lado fala, melhor deixar isso para lá, você esquecer que isso aconteceu. Até a contabilidade de morte de crianças por estupro é distorcida, coloca lá apenas como homicídio. Muitos lugares aqui, Brasil afora. Se sobrevivem, essas vítimas, elas correm o risco de sequer ser enquadrada como estupro, mas um abuso, que a pena é mais branda. A gente fala desse assunto porque aqui a Secretaria de Segurança Pública trouxe um dado para a gente, de janeiro a abril deste ano. 130 casos de estupro de vulnerável, mas esse número pode ser muito maior. A gente vai entender agora com o repórter Lucas Moura por que esse número, Lucas, pode ser ainda maior. Ao vivo, agora, Lucas Moura na cena. Boa noite. Mariana, mais uma vez boa noite a você, boa noite também a todos que nos acompanham. Esse número ele pode ser bem maior, porque de acordo com dados divulgados pelo Atlas da Violência do IPEA, que é o Instituto da Pesquisa Econômica Aplicada, apenas de 10 a 15% dos crimes que são praticados, crimes dessa natureza colocados por você, estupro de vulnerável, estupro de um modo geral, de todos os crimes que são praticados, apenas 10 a 15%, de 10 a 15% são denunciados. Então, se a gente levar em consideração esse dado divulgado, a gente pode imaginar que esse número que foi trazido pela Secretaria de Segurança Pública, infelizmente, ele pode ser bem maior. A gente conversa agora com a Niclésia Dias, está aqui ao meu lado, ela que é advogada e também psicóloga. Niclésia, de fato é um problema muito grande a situação da violência sexual, né, do estupro de um modo geral. E a gente tem esses dados que nos dão ainda um susto ainda maior, que nos assustam ainda mais. Eu tenho aqui, por exemplo, números que dizem que 75% das vítimas, que são vítimas de estupro, conhecem o estuprador. Veja que situação, né? A cada 4 pessoas que são estupradas, 3 sabem ou conheciam a pessoa que está estuprando previamente, muitas vezes alguém da própria família, né? 90% das pessoas vítimas de estupro não denunciam o estupro. E 85% dos abusadores agem sozinhos. Então são dados assustadores e que acendem um alerta, né? De que forma a gente deve interpretar esses dados e lidar com essa situação, sobretudo sobre o que eu falei também no início, da subnotificação. Em muitos casos eles não chegam até a polícia. Né? Boa noite Mariana Sena, boa noite a todos que nos acompanham. Inclusive, esses dados eles são realmente muito assustadores, Lucas. É impressionante que realmente a maioria dos estupradores eles são realmente pessoas que estão ligadas diretamente ao convívio daquela criança, vamos dizer assim, da adolescente. Dificilmente alguém de longe é o estuprador. Então é um dado alarmante, onde as pessoas elas têm que estar atentas ao tempo todo, principalmente as mães de adolescentes, as mães que trabalham fora, ela tem que ter esse foco direcionado para prestar mais atenção a isso, porque geralmente é um primo, é um tio, é um pai, é um padrasto, é até às vezes um próprio pai. Então assim, é uma situação muito preocupante e às vezes, ou na maioria das vezes, é realmente um descaso da própria responsável pelaquela adolescente. E está dentro desse contexto também o fato de não denunciar? Quando se descobre, você está falando de situações em que não se descobre porque, ou talvez não se descubra a princípio, porque o estuprador está perto, está dentro da própria família muitas vezes. Mas quando se descobre, por que as famílias, as vítimas, acabam não denunciando? Medo de que... Medo da exposição, medo de uma possível violência física, agressiva, e aí acaba que nas famílias mesmas eles acabam compondo e não denunciando. Então é questão de medo, né? Existe também até um próprio preconceito, talvez ainda que velado, em relação à vítima, porque a gente acompanha aqui o dia a dia e lógico que o nosso termômetro, ele talvez não seja o mais ideal, mas no dia a dia a gente consegue acompanhar situações
de mulheres, de jovens que foram estupradas e que elas sentem o receio de denunciar com medo do julgamento social. Inclusive, há casos de mulheres que já relataram aqui pra gente que foram estupradas, mas que depois, na rua, são apontadas pelos vizinhos, por conta da denúncia que fizeram e coisas assim. Existe também esse preconceito ainda? Isso é um desestímulo à denúncia? Esse preconceito é latente. Inclusive, às vezes, tem pessoas que estimulam a denúncia e elas mesmas são as primeiras a ter o preconceito com aquelas pessoas que tomaram atitude, aquelas pessoas que realmente levantaram a bandeira da denúncia. Porque tem pessoas que elas não ajudam, tem pessoas que elas só pioram. E aí, com certeza, a maioria das pessoas que fazem a denúncia, elas são julgadas. Às vezes até para próximos relacionamentos. Os próximos relacionamentos que elas têm vergonha de dizer isso, porque nem todos os homens estão preparados para acolher alguém que foi estuprada. Nem todos os homens estão preparados para sentar na mesa com alguém que já foi estuprada, para explicar isso para o amigo, para a família. Então eu acho que esse é o fator predominante, é o preconceito com as pessoas que são estupradas. Esse talvez seja o maior motivo pelo qual elas não denunciam. Que situação complicada, né? E aí, dentro desse contexto ainda, agora indo um pouco para a parte legal, né? Estupro, antes, há algum tempo atrás, me parece que 2009, não sei, mas há mais ou menos 10 anos, o estupro era considerado apenas quando havia conjunção carnal. Deixou de ser assim, né? O que é estupro hoje? Então, estupro depois de 2009, estupro é considerado, o ato libidinoso já é considerado um estupro. Depois de 2009, o ato libidinoso, sem o consentimento da vítima, já é considerado estupro. Qualquer ato libidinoso? Qualquer ato libidinoso. Por exemplo, um beijo forçado é considerado estupro? Isso, sim. Um beijo forçado, por exemplo, numa festa, o que infelizmente é extremamente comum. Nós não tivemos festas tão grandes assim nesses últimos anos, voltaremos agora. Teremos o São João, está se aproximando, o Sergipe estará todo em festa, o Nordeste todo de um modo geral. Muitas pessoas irão às festas. As mulheres que nessas festas, por exemplo, forem forçadas a beijar um homem que seja, enfim, elas estarão sendo vítimas de estupro e o que é que elas devem fazer? Estarão e elas devem fazer a denúncia. O fato é que elas não se encorajam de fazer a denúncia, porque às vezes até elas podem estar alcoolizadas, com roupas provocantes, aí elas se sentem culpadas, quando na realidade não é. Mas qualquer ato libidinoso por grave ameaça é considerado um estupro e elas têm sim o direito de fazer a denúncia. E aí a gente já volta à questão psicológica também. Então quer dizer que as vítimas, muitas vezes, elas se sentem culpadas pela forma que se vestem ou coisa assim? É isso? Exatamente, elas se sentem culpadas e rotuladas, o que é o pior. E, na verdade, o perfil do estuprador, ele já tem o perfil dele mesmo latente dentro dele. Ele já tem aquela ânsia de estuprar alguém, de pegar alguém forçadamente que não queira fazer isso com ele. E aí, o que é que eles fazem? Eles se defendem, dizendo que é porque a mulher estava com a roupa inapropriada. O que seria a roupa inapropriada para eles? Seriam eles que iriam julgar? E aí, quando generaliza isso tudo, a sociedade fica meio que dividida. E aí fica uma guerra que só faz mais coibir e inibir aquela pessoa que quer realmente fazer a denúncia. Porque a mulher ela tem que ser livre, a mulher ela tem que ser respeitada, a mulher ela tem que fazer aquilo que ela queira. E os homens, eles precisam aprender a lidar com isso. Niclésia, para a gente encerrar, eu queria fazer só mais uma pergunta, que é em relação ao direito do aborto no caso do estupro, né? A gente sabe que a legislação brasileira, ela prevê que caso uma mulher engravide por conta de um estupro, se o filho ou o feto que ela carrega seja resultado de um estupro, ela pode realizar esse aborto. Agora, de que forma esse aborto ele acontece? Tem que ter uma determinação judicial ou nem precisa disso? Basta procurar um médico? Como é que funciona? Então, tem que ter uma determinação judicial, sim. O que é muito importante enfatizar aqui é que só é considerado um aborto até 22 semanas, a partir daí já é um parto. Então, muitas mulheres elas entram na justiça por conta da morosidade do judiciário, acaba que ultrapassa esse tempo de 22 semanas e aí, legalmente, elas não têm mais o direito de ter aquele aborto. Outra coisa, quando elas fazem esse ato e ganham na justiça, o que é que acontece? Elas vão procurar algum lugar que realmente esteja fazendo isso, porque o médico ele não é forçado por conta do CRM. Em Sergipe, eu tive até o cuidado de procurar saber antes dessa entrevista, hoje só tem praticamente de 3 a 4 médicos que fazem esse tipo de aborto obedecendo às ordens judiciais. Mas o médico em si, ele não é obrigado a fazer, não.
E aí precisaria, então, primeiro, de uma determinação judicial. Depois de um médico que, por consentimento próprio, por acreditar, por concordar, decida fazer. Exatamente. E aí também tem que obedecer às normas da portaria ministerial. Quais são elas? Que tem lá alguns pré-requisitos. Quais são eles? Tem que passar por uma psicóloga, tem que fazer alguns exames. Existe uma norma ministerial que legaliza esse tipo de ação e que a pessoa que entra com esse tipo de pedido, ela também tem que corresponder a todos os atos lá pedidos. Ok, Niclésia, a gente agradece a sua presença e participação. Eu que agradeço. Mariana, volto com você. Obrigada, viu, Lucas, pelas informações. E é como você disse, na nossa experiência aqui, a gente percebe muito que a vítima conta e depois ela é julgada dentro da própria comunidade, família, bairro. Porque, infelizmente, o machismo diz o seguinte: você denunciou e você acabou com a vida desse homem. Não é o homem que acabou com a vida da vítima, não. É a vítima que acabou com a vida do homem. É uma inversão de valores que eu não consigo entender.